conexão. Estão vendo pessoas, né? Chegando, começando nosso culto. Bota ela, chegou alguém lá. Conseguiu, né? Começa daqui a pouco. Chegando um pouco. Vamos sair vendo os convites aqui. O povo chegando. Eu tenho um amigo, ele é fiel. O seu nome é... Só um minutinho, gente. Vamos adorar. É meu amigo, é meu amigo, é meu esconderijo, Emanuel. É meu amigo, é meu amigo, é meu esconderijo, Emanuel. É meu amigo, é meu amigo, é meu esconderijo, Emanuel. É meu amigo, é meu amigo, é meu esconderijo. Vão convidando pessoas, vão compartilhando a Sandinha, né? Sandinha, fica conosco, Sandinha, saudades. Até o final. Vamos convidando pessoas, compartilhando a página. Aí embaixo, então dá de compartilhar. Tem um menininho aí, vocês compartilham. E nós, Flamengo. Todos sabem. Daqui a pouco nós estamos começando nosso culto. Jéssica, hoje a gente vai continuar falando sobre aquele assunto que a gente começou a falar na quarta-feira. Mais intensidade. Tem alguns questionamentos também para a gente fazer. Igreja, Jéssica, da pessoa Jéssica. É meu amigo, é meu esconderijo, Emanuel. Deus abençoe vocês. Vão chegando, vão convidando, já vão entrando no Espírito. Todos podem deixar, mas você permanece aqui. Todos podem Deixar. mas você permanece aqui. Todos podem me deixar. Vai dando oi, vai dando alô para quem está chegando. Vai dando oi aí. Até o final.
Nós vamos orar ao Senhor, né? Vamos começar nosso culto, que é praticamente uma live, né? Aqui na nossa casa, né? Como tem sido esses dias. Mas antes de cultuar o Senhor, eu queria, paz, minha irmã, eu queria fazer uma pergunta para você, querido, nessa noite. Você tem tido saudade da igreja? Há 2 ensinos que o Senhor pode estar trazendo nesses dias. Um ensino de a igreja entender o que a igreja é casa. E um ensino também, paz, alemão, paz, Luiz, paz, Juliana, Deus abençoe, vão chegando aí, vão chegando. Um ensino também, 2 ensinos. Na sua casa, se diga-se comigo, 2 ensinos. Primeiro ensino, o ensino de a igreja casa. As pessoas voltarem a adorar também nas suas casas. E o outro ensino é, tenho tido saudade da igreja? Tempo? Ou não tem feito diferença na minha vida o não ter estado no presente na congregação? Qual dos 2 testes o Senhor está passando para a gente nesses dias? Aquele de que está tudo bem, estamos adorando em casa, estamos tendo as lives, nunca fomos tão bombardeados com lives e com palavras através da internet como estamos sendo nesses dias. Então há 2 questionamentos. Nós estamos Deus está nos ensinando a ser igreja, família, e Deus está ensinando a igreja a questão da congregação, ou seja, nós temos sentido saudade. Se o governador liberasse hoje, será que nós iríamos para a igreja? Será que nós estaríamos congregando? Ou será que nós estaríamos em casa? Está entendendo? São coisas que a gente precisa, assim, estar compartilhando com vocês, porque eu tenho certeza que nesses dias o Senhor está ensinando a sua igreja. O Senhor está ensinando a sua igreja. E a gente precisa aprender. Porque se a gente não aprender, a gente vai ser reprovado como igreja. Vamos orar ao Senhor para a gente começar nosso culto. Amém. Conseguiu, né, Dinúbia? Conseguiu. Eu vou colocar a música novamente e a gente vai estar orando ao Senhor, iniciando nosso culto. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade como igreja, podemos cultuar a Ti. Eu quero dizer 2 coisas, ó Pai, que nós queremos aprender, que nós temos aprendido nestes dias. Nós temos aprendido, Pai, a viver mais em família como igreja. E nós temos também aprendido, Pai, a dar valor àqueles momentos que nós estávamos como congregação. Que nós possamos sermos aprovados. Senhor, recebe o nosso culto que iremos te dar a partir deste momento. Fala conosco através do louvor e da palavra. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém? Diga amém. Vamos entoar uma canção ao Senhor. Meu filho gosta muito dessa canção, né, Isaac? Nós vamos cantar ela agora. Aleluia. E que você cantasse conosco lá e nesse momento também adorasse conosco, né, de uma forma. Vamos render graças ao Rei do nosso coração, ao Rei das nossas vidas. Ah, Jesus. Feche seus olhos, se renda a Ele. Faça da tua casa nesse momento o altar do Senhor. Rei do meu coração, seja o se tiver alta a canção ou baixa, você começa a falar pra gente também, querido, viu? Eu bebo minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo. Irmão Kleber, refúgio que eu preciso. Deus abençoe, Kleber, tua vida. Tu és bom. Vamos adorando Dário Cordeiro. Deus abençoe, Dário.
Tu és bom. Narciso Júnior, nos abençoe, Narciso. Vamos chegando, vamos adorar o Senhor. Tu és bom, bom, bom. Declare isso, independente das circunstâncias. Glória seja dada Declare que ao Ele teu é nome, bom. Jesus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a adoção no sentido resposta. Sim, Jesus. A âncora no mar És minha canção dentro do meu coração. Seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias. És minha canção, meu coração. Saia. Te abençoe, filha. Vamos chegando, vamos adorando o Senhor. Tu és o Rei das nossas vidas, Senhor. Dos Tu és meu adorado, Senhor. coração, Tu és seja o amado. fogo Oh, em Senhor, que minhas cada casa veias, agora, Senhor, o seja tocada eco pela tua dos meus presença. dias. Ah, que a tua És a presença, minha Jesus, canção. invada, Senhor, cada Tu és coração. bom, Ah, santo, santo, santo é o Senhor. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom. Diga você, diga que o Senhor é bom. Bom. Tu és bom, bom, bom. Não me deixarás, não me deixarás. jamais. Declara Sim, essa Pai, nós temos verdade. essa certeza. Não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Sim, Deus. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Sim, Jesus, nós temos essa certeza. Não me deixarás. Oh, Deus Todo-Poderoso. Vai, Senhor. Quebra toda a resistência, Pai. Vai tirando todo empecilho. Vai se derramando sobre os teus filhos, a tua graça, Pai. O teu Espírito, Pai. O teu óleo, Pai. O teu azeite, Pai. Senhor, nós queremos aqui nessa noite sairmos daqui cheios da tua presença. Nós temos essa certeza, Pai. Nós temos essa certeza, Pai. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom. Oh, Jesus. Recebe, Pai. Recebe o nosso culto, Pai. Recebe o nosso culto, Pai. Recebe o nosso culto, Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, que nós fazemos nessa noite. Ah, Senhor, mesmo nas nossas casas. Mas creio que estamos em família, Pai. Creio que estamos em família, Pai. Ah, Senhor, recebe, Pai. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe, Pai. Nós queremos te receber, Pai querido, nesse momento, Pai, como nosso Pai. Aleluia, Pai. Glória seja dado o teu nome, Jesus. Glória seja dada o teu nome, Jesus. Vamos cantar Me Leva para Casa.
Canção que todos gostam. Aleluia! Glória seja dada o teu nome, Jesus. Nós queremos estar contigo, Jesus. Todos os dias, em casa, Senhor, em casa, Senhor. Em casa, Pai, a nossa casa, meu Deus, no teu altar, Senhor. Pode me amar, Deus. Conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Agradeça ao Senhor pelo Como amor que pode Ele tem por me você, pela tua amar, casa, pela tua família. sabendo Pelo que cuidado de eu Deus sou por falho? você nesses dias. Meu coração já não bate. Estou cansado, Jesus. Obrigado, Vamos adorando o Senhor com essa canção. Pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se as portas estivessem abertas. Como pode me confiar? Oh, Jesus, santo é teu nome, Pai. E me abraça quando eu estou chorando e segura as minhas mãos e me leva para perto das chamas do amor. E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração e não podem comer. coração e não se podem comer Como uma flecha, como uma flecha que expõe meu peito e invade joelhos enquanto eu choro em ao meu coração. minha alma soluça, Eliana. Minha alma soluça quando eu percebo contato de seus olhos. Aleluia! Como é que o Senhor pode nos amar tanto? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Como pode o Senhor nos amar tanto? Ah, Senhor, como, Pai? Por que tu nos ama tanto, Pode Pai? me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustrarei. Paz, minha querida Eliana. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia? Pelo que eu queria, como pode? Carliane, Deus te abençoe, filha. Eliana, Deus te abençoe, filha. Jéssica Souza, Deus te abençoe, filha. John, Deus te abençoe. Deixaria quando você quisesse entrar. Como pode me confiar? Quem quiser dançar na sua casa, viu, Sayonara, viu, Bia, viu, Sandiele, quer adorar o Senhor e dança. Estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas e leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração. Uma flecha que estoura em meu peito Me traz
resposta que queremos te dar, Jesus. Essa é a resposta que nós queremos te dar, Pai. Soluços, lágrimas, sorrisos, alegria, Pai, emoção, de estar, Senhor Pai amado, de alguma forma, Pai, mesmo em casa, Pai, te cultuando. E é o nosso maior desejo, Pai, é voltar para a tua casa. É o maior desejo, Pai, voltar para a tua casa, porque lá é a nossa origem, Pai. Voltar de onde, Pai amado, no dia Adão e Eva saíram de perto de ti, da tua presença. E para isso, Pai, nós corremos depressa, Pai. Ah, Senhor, porque nós entendemos, Senhor. Nós ouvimos a tua voz, entendemos a tua mensagem, Pai. Oh, Espírito de Deus, santo é teu nome, Pai. Casa. Eu quero, Wendel, Deus te abençoe, Wendel. Participa com a gente no mundo. É só uma hora de relógio. Deus abençoe tua casa, tua família, teu filhinho querido. Eu vou depressa pra te encontrar. De braços abertos. Da parábola, Pai, do filho pródigo, que tu estás de braços abertos, Senhor, de braços abertos, Senhor, a nos receber, Jesus. Te damos graça, Senhor. Te damos graça, Senhor. Te damos graça, Senhor. Te damos graça, Pai. Te damos graça, Senhor. Te damos graça, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Santo, santo é o teu nome. Como é bom adorar o Senhor, queridos. Como é bom exaltar o nome do Senhor Jesus. Emília, Deus te abençoe, Emília. Deus te abençoe, Jéssica. Deus te abençoe, família de Júnior. Deus te abençoe a família de Sandy. Deus te abençoe todos vocês que estão aqui conosco, a família de Juliana, a família de Daniela, a família de Daniele. Deus te abençoe, Daniela, é um prazer. Aleluia. Deus abençoe vocês. Nós iremos compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor que o Senhor tem falado nos nossos corações. Eu acho que vocês têm... Perdão, que eles caiu aqui. Foi eu. Vocês têm percebido que eu tenho comentado esses dias na nossa página do Instagram, como Deus tem falado aos nossos corações sobre esse tema chamado adoção. E eu falava da semana passada, pastora, lembra? Que a adoção é o maior propósito de Deus, é a maior alegria de Deus. Eu falava na semana passada que a alegria do Senhor é quando nós adotamos alguém de alguma forma. E eu falava também que Deus, que é maior, que se a gente desejar ser amigo de Deus, desejar ser próximo de Deus, que nós devemos fazer o quê, pastora? Adotar. Fazer o que ele mais gosta, que é adotar. Jesus veio aqui na terra, abriu o caminho para a adoção. A adoção de filhos amados. E nós vamos ler esse texto novamente, que diz lá em Romanos capítulo 8. Sérgio, Deus te abençoe, Sérgio. Romanos 8, versículo 15, que diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em tristeza, melhor dizendo, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, pelo qual clamamos, Paizinho querido. Aleluia! Amém, é através desse espírito de adoção que nós podemos chamar papai. A humanidade não tinha esse espírito de adoção.
A Bíblia fala que Jesus, ele fala assim, olha, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vai vir. Quem? O Espírito de adoção, o Espírito Santo. É através dele, igreja, que nós podemos orar com mais ousadia, porque antes as pessoas não poderiam fazer isso, que tá papai. Amado, eles não tinham essa revelação, queridos, de filhos amados, mas Jesus, ele rasga o véu, ele dá essa porta. Eu vou ao céu, desculpa aí, gente, interrompeu aqui a live. Eu vou ao céu, e eu vou para que o outro venha, para que ele venha, e ele vai colocar em vocês, é isso que ele está querendo dizer, um novo sentimento. Um novo sentimento, ele vai transmitir para vocês, que ele sabe o quê? Ele vai transmitir para vocês o sentimento de quê? O sentimento de que agora a nossa missão é adotar, porque nós, através do Espírito, recebemos esse sentimento de que somos adotados para adotar. Repita na sua casa assim, que ele diga, eu fui adotado para que eu possa adotar. Jesus colocou esse sentimento através da Denise, Deus te abençoe, Denise. Jesus colocou esse sentimento na vida da sua igreja. E a igreja que ainda não tem esse sentimento, é a igreja que ainda não tem um sentimento de Cristo. A igreja que ainda não tem esse sentimento, é a igreja que ainda não tem a consciência que Cristo queria dar para a sua igreja. E em Gálatas, queridos, capítulo 4, versículo 1 em diante, eu vou ler esse texto, porque é mais desse texto que eu vou falar agora. E digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro, em que o herdeiro é menino, nada difere do servo, ainda que sejamos senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e cuidadores até o tempo determinado pelo Pai. Agora também assim, nós, quando éramos meninos, também estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Isso é profundo, queridos. Isso é profundo, porque havia na igreja um sentimento de meninos. Havia na igreja um sentimento de que a gente não entende o que a gente tem, a nossa propriedade. E eu comentava na semana passada sobre algumas características da adoção. E eu vou só citar rapidamente para a gente continuar. Adotar. Quero que você anote se você quiser. Seria bom. Adotar, primeiro, é amar o próximo como Deus amou. Segundo, é ser para alguém um instrumento da graça de Deus. Terceiro, é ser grato a Deus, repartindo com alguém tudo que você tem recebido. Quarto, é querer servir a Deus, servindo o próximo, uma revelação. Quinto, é contribuir para que o maior número possível de pessoas rejeitadas, abandonadas, desprezadas, tenham uma família com segurança e muito amor, tenham um lar. Gabriela, Deus te abençoe, Gabi. Sexto, é não ser egoísta, porque você foi adotado. Sétimo, é ser um agente de transformação nas mãos de Deus. Oitavo, é investir naquilo que mais mexe com o coração do Pai eterno. E nono, é entender o propósito de Deus para conosco. E décimo, é dizer, Senhor, conte comigo. Senhor, conte comigo. Tu abriu a porta, tu me adotou e agora eu vou adotar esse planeta. Eu vou pagar o meu preço. Eu vou renunciar para que as pessoas possam ter o que eu tenho. Eu vou compartilhar para que as pessoas possam receber aquilo que um dia, papai, tu me deu, o privilégio de eu te chamar de pai. E queridos, e nós falávamos sobre esse sentimento que Deus tem e que Deus transmite para a sua igreja, para que nós possamos levar a sua palavra
E falávamos também sobre o sentimento de pessoas, no sentido de adotar vidas também, filhos, nas suas casas. Temos exemplo de pessoas desse tipo. Experiências maravilhosas de pessoas que adotaram elas estéreis e que se tornaram férteis a ponto de ter mais 2 filhos. Pessoas amigas nossas, parentes nossas. E hoje, queridos, eu queria, falar mais daquela pessoa que foi adotada. Sabe por quê? Porque nós aprendemos na quarta-feira que nós precisamos adotar, que se nós quisermos ser peixe de Cristo, amigo de Cristo, sermos íntimos de Cristo, nós precisamos ter esse sentimento de adoção nas nossas vidas. Mas hoje eu queria falar um pouquinho do sentimento de quem é adotado. Entendeu? Eu queria focar mais no ser adotado, naquele que foi adotado, na gente, na nossa pessoa, naquele que a gente levou o evangelho e ele aceitou e ele recebeu esse evangelho, pastora. É isso que nós queremos focar nessa noite. E eu queria dizer para vocês primeiro que sobre a adoção, que não é apenas o sentimento de quem adota. Olha, o que importa, o que tem a ver sobre a adoção não é apenas o sentimento de quem adota, para quem é adotado. Esse sentimento já existe, porque é fato. A pessoa ela se dispõe a trazer um estranho, a pessoa se dispõe a trazer um estranho para sua casa, a pessoa se dispõe a ir a ter bairros estranhos e levar o evangelho, a pessoa se dispõe a falar para pessoas que às vezes são até violentas, ou pessoas que até escarnecem de Jesus, que zomba. Romanos 8,15, em Gálatas capítulo, o irmão está pedindo para repetir o versículo. Romanos 8,15, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 5. Mas não é apenas o sentimento de quem adota, porque esse é claro, esse está claro, queridos. Mas é o sentimento, queridos, que foi gerado na pessoa através do amor daquele que adotou. É o sentimento que foi gerado daquele que foi adotado, de saber que alguém se arriscou, de que se alguém deu um tiro no escuro, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele se arriscou através do amor para trazer alguém para perto de você. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus, ele é zombado. Jesus, ele é menosprezado. Jesus, como dito alguns dias atrás, ele abre mão de ser unigênito para ser primogênito, ou seja, ele abriu mão de toda a glória para dividir com você. Jesus, ele abre mão da imagem de Deus para te dar a imagem de Deus. E Jesus abre mão de estar com o Pai, de estar como Deus para se tornar servo. Olha, as renúncias que Jesus teve, a prova de amor, de adoção que ele tem na pessoa do filho, que Deus tem, querida, na pessoa do filho. Então esse sentimento, querido, já está claro. Mas qual é a resposta da adoção esperada por Deus nesses dias? Qual é a resposta que Deus está esperando daqueles que foram adotados para esses dias? Queridos, imagine Jesus na cruz do Calvário, com 2 homens. Sofreu tanto. Jesus sofreu tanto, queridos. E agora está com 2 homens. E ele, talvez, foi aquele momento mais terrível, porque a Bíblia fala que ele chega para Deus e fala: Deus meu, por que tu me desamparaste? Eu creio que aquela vida apareceu na cruz como também uma forma de dizer: vale a pena o que eu estou fazendo. E Jesus, ele tem uma resposta, a primeira resposta, pastora. É a primeira resposta da nação na cruz. Ali é aquele homem falando assim: Jesus, olha, mestre Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. Olha a resposta. A resposta daquele todo sentimento que Jesus compartilhou durante 3 anos de ministério aqui na terra. Agora estava recebendo, sabe o quê?
pessoas que retribuem o sentimento de adoção, aceitando a Jesus como seu único e salvador das suas vidas. Pessoas que respondem ao sentimento de adoção, compartilhando a fé, adotando pessoas também para o reino dos céus. E eu falava que um dos sentimentos que mais faz a pessoa se aproximar de Deus é a adoção. Porque Ele sabe muito bem o que é isso, adotar alguém. E Ele quer te adotar nessa noite. Amém. Ele quer adotar a sua família. E Ele quer ver essa resposta daquela cruz, onde Ele mostrou o sentimento de adoção. Ele quer ver a resposta da sua vida. E eu queria falar algumas coisas. E a primeira aqui, na verdade, queridos, o que estava em jogo é a expectativa dessa resposta. Porque quando quando Deus lança o plano na terra da salvação, de se fazer família, olha, algo que o texto fala, mas a todos os que receberem, diga assim, a todos os que receberem, deu-lhe o poder de serem filhos. Aleluia, glória a Deus. Houve uma expectativa. Quando o pastor ele preparou esse estudo, foi gerado no coração dele também uma expectativa. E Deus tem, querido, uma expectativa diante daquilo que Ele fez na cruz. E você é resultado. E você pode ser esse resultado. O resultado dessa expectativa criada por Jesus. Desse investimento de quase 5.000 anos. Desde Adão no Éden até Jesus na cruz. E continua hoje com um trabalho feito através do Espírito Santo de quê? De convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Há uma expectativa criada e qual é a nossa resposta diante dessa expectativa, querido? Eu recebo essa adoção a todos os que receberem. A todos os que receberem. E quando as pessoas adotam crianças e elas se afastam, filhinha, elas abandonam. Eu lembro de alguém, um empresário que adotou um menino. Ele ficava na frente do supermercado do meu pai, na época. E esse menino, queridos, ele tinha a boca toda doente, o corpo todo doente, todo ferido. E alguém olhou para ele, e assim era a gente. Alguém olhou para ele e falou assim, eu vou trazer para minha casa. Levou, fez o olho dele, remelava assim o tempo todo, e fez o tratamento, colocou óculos, deu dignidade, deu nome. E chega um tempo, aquele menino, ele abandona aquela propriedade, aquela bênção, na verdade, aquela casa. Assim, às vezes somos nós. O Senhor vem, queridos, tira de nós a lepra que é o pecado. Tira de nós a dor do dia a dia. Principalmente a psicológica. E nos dá uma oportunidade de darmos uma resposta. Duas respostas. A primeira resposta é ficar em casa. É voltar para casa. E a segunda resposta, querido, que o Senhor deseja é que a gente adote e traga mais pessoas para casa, porque não é apenas nós que somos filhos. A adoção não foi só para nós, para a igreja batista, para a igreja assembleia, para a igreja restauração, church. Mas a adoção foi para todos os que receberem. E eu falava na semana passada, queridos, que é como a areia do mar, não é pouco. É como a areia do mar. Jesus tem 2000 anos arrumando lugar. Já estava tudo pronto. Mas a Bíblia fala que Jesus foi preparar o lugar. Ele foi agasalhar. Ele foi deixar tudo bonitinho para você. Sabe? Eu já assisti algumas matérias sobre adoção. E eu já vi muitas pessoas mostrar o lugar. O quarto já tudo arrumado.
Sabe, é teu nome planejado, como é que vai ser direitinho, sobrenome, tudo direitinho. Sabe, já planejando escolas. Entendeu, queridos, o que eu estou querendo dizer para vocês? Entendeu o que eu estou querendo dizer para você? A pessoa que adota, ela já prepara tudo. Ninguém vai adotar no escuro de uma só forma assim, no sentido de preparação, pastora, mas é no escuro de sentido de resposta. Sabe? Mas mesmo assim, existe uma coisa nesse escuro chamada fé, porque nós temos fé com os olhos fechados. A fé só funciona de olhos fechados. Se a gente abrir os olhos, a gente vê as dificuldades. E Jesus acreditou e nos deu esse privilégio de sermos adotados. Acreditou na gente e eu tenho dado essa resposta. Você tem dado a resposta. Eu creio que você tem dado essa resposta para o Senhor. Amém. Oh, mas é na verdade o que vai fazer a diferença. É a resposta. E como será essa resposta? Aí eu coloquei aqui, só através do sentimento de filho. Agora entenda, do sentimento de filho enxertado no Espírito, pelo qual nós podemos dizer, Abba, Pai querido, eu quero dizer para você, Jesus, ele não está presente em matéria aqui como um Pai eterno, quando o Pai terreno está. O Pai terreno pode chegar a abraçar e falar bem assim, eu te amo, filho. Olha, você vai ficar com a gente sempre. Acredite, olha, vou te dar um estudo bom, vou te dar uma família, vou te dar uma faculdade. Mas Jesus, ele não está aqui em físico, mas ele enxertou o Espírito Santo em você. Aleluia. Só através desse Espírito Santo, querido, Naná Cordeiro, Deus te abençoe, Naná, Deus te abençoe a Daiane. Só através desse Espírito, que é o Espírito Santo, nós podemos entender, e as pessoas às vezes não compreendem, elas não conseguem compreender, porque crente é assim, às vezes a pessoa, pai, crente faz cada música doida, dizendo que ama Jesus, que chamando de papaizinho, de não sei o quê, mas será que não é falta de respeito? Não, é um sentimento que foi enxertado na gente, e aí esses protocolos, que talvez é difícil, como às vezes a gente vê religiões muçulmanas, ou em tantos lugares, ele se torna banal, porque agora a gente já não tem mais apenas o sentimento de servo, mas a gente tem o sentimento de filho. A gente não deixa de ter esse sentimento de servo, porque o filho serve, mas a diferença é que o filho serve por herança e não por recompensa. Oh, Espírito Santo, Pai, fala aos nossos corações, Senhor, entra em cada lar, Senhor, e transmite essa mensagem para que haja uma resposta. Eu creio que nesses dias, Senhor, o que tu quer mais para a sua igreja, que a tua igreja, que essa sociedade, que a comunidade, que esse planeta, Pai, entendam que tu só quer adotá-los, que tu só quer colocá-los debaixo de suas asas. O Senhor quer te adotar, querido. O Senhor quer que você entenda esse sentimento de adoção, mas, queridos, o texto fala que quando nós somos meninos, se nós continuarmos, queridos, meninos, a gente não vai ter propriedade, Aí eu escrevi algumas coisas aqui. Deixa eu tirar essas lágrimas, porque senão não consigo ler. É que eu escrevi algumas coisas, olha, só através desse sentimento conseguimos gerar em nosso íntimo algumas coisas, que é o quê? Eu separei duas coisas. A primeira se divide em quatro coisas, em quatro sinônimos, que é a consciência, que é a certeza, que é a convicção, que é a clareza. Olha, que são sentimentos parecidos, mas são diferentes. Sabe por quê, queridos? Porque o texto de Gálatas fala assim, olha, éramos meninos, se fomos como os meninos, nós não temos herança. Sabe por que nós temos herança? Porque nós não temos conhecimento, não temos clareza, e sem clareza, sem conhecimento, não há consciência, e sem essa consciência, não há convicção. Como nós teremos convicção se nós não temos conhecimento de paternidade, de que nós somos adotados, de que nós temos um pai?
O meu sentimento dessa noite é que você acredite na paternidade de Deus. Receba essa paternidade. Talvez você não tenha pai da casa e você não saiba o que é isso. Mas eu quero dizer que o Senhor quer te adotar nesta noite como pai. O Senhor quer, através do teu Espírito Santo, enxertar em você um coração, um sentimento novo de filho. E sabe o que isso vai te dar paz. Em todas as circunstâncias da tua vida. Vai gerar em ti paz. E continuando, ele gera em quê? Gera o conhecimento. Com esse conhecimento, ele gera a consciência. Com essa consciência formada, nós temos a convicção. E essa convicção, ela gera a clareza na nossa mente do que nós temos. E essa clareza faz com que a gente desfrute da coisa mais importante de ser filho. Pastor, então qual é a coisa mais importante de ser filho? Você sabe, querido? Sabe o que é? A coisa mais importante de ser filho, a palavra fala assim, chama-se propriedade. Quem é filho tem propriedade. Ninguém tira. Ninguém tem um poder de deixar de alguém ser filho de alguém. Sabe o que eu quero dizer com isso? Isso traz para você que entenda, queridos. Entenda, isso traz uma pacificação. Sabe por quê? Porque ninguém tem o poder de te impedir de ser filho. Quem é filho é filho. Quando é gerado em nós esse sentimento de clareza da nossa propriedade de filho, a gente entende que ninguém toca na gente, sabe por quê? Porque nós temos a propriedade de quê? Da presença de Deus nas nossas vidas. Amém, Jesus. A propriedade de quê? Da guarda dele. Nós temos, queridos, uma guarda, a guarda daqueles que disse que ele cuida da gente como o quê? Olha, como os nossos olhos. Olha a defesa que eu tenho para o meu olho. Olha quanto eu pisco, para que não me incomode o ventinho que está vindo do ventilador. Quem tem dúvida da propriedade de Deus em te proteger? Quem tem dúvida da propriedade de Deus para cuidar da tua vida? Quantos cavaleiros o Senhor tem? Quantos carros de fogo o Senhor tem? Propriedade física, que eu falo assim, estrutura. E o sentimento? Pode a mãe esquecer de um filho? Pode. Mas ainda que elas se esqueçam, eu não esquecerei de você, querido. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, Pai. A convicção gera propriedade. E a propriedade gera o quê? Gera recurso. A propriedade gera recurso, sabe o que é? Ninguém vai te tocar. Ninguém vai te tocar. Porque há um recurso preparado para te defender. Enquanto aquele filho estava na casa do pai, ninguém tocava nele. Mas quando ele saiu da casa do pai, ele chegou a comer alfarrobas que os porcos comiam. Oh, Espírito Santo, tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso. A garantia de filho, de que nós somos filhos, e com isso entendemos que já não mais estamos sós, mas temos um Pai que fará tudo a nosso favor. A Bíblia define o valor e o propósito de um adotado. A Bíblia define. E sabe como define? O valor e o propósito de um adotado? Através de exemplos. A Bíblia é um manual de exemplos. Aqui a gente acha exemplos para casamentos. Aqui a gente acha exemplos para namoros. Aqui a gente acha exemplos para trabalho. Até para empréstimos. Aqui a gente acha exemplos para como andar na presença de Deus. Como receber do Espírito Santo. Como se portar diante do vizinho, da vizinha, do ente querido, do pai, do filho. Aqui acha exemplo para tudo. E acha exemplo do valor que é o valor de um adotado. E eu queria para falar de duas pessoas. Focar em uma e lembrar da outra.
E eu vou falar assim para vocês nessa noite. Foi um adotado que foi escolhido para levar o povo para Canaã. Foi um adotado que foi o maior profeta em sinais da Bíblia. Houve uma escolha por um adotado chamado Moisés. Entendeu, queridos, a importância? Entendeu qual é a importância? Olha, essa pessoa que você adotar lá fora e que trazer para o Evangelho, essa pessoa que você adotar e trazer para sua casa como filho também na matéria, no ser família. Essa pessoa pode ser um exemplo. Esse é o chamado filho do meu amor. Filho da minha escolha, como diz o Império Romano. Na época do Império Romano, não sei se vocês conhecem a história, mas os imperadores, os pais de família daquela época, os filhos que eram gerados, alguns eles matavam. Alguns não matavam porque as parteiras levavam e entregavam para alguém criar, mas eles só tinham filhos da escolha. Eles só criavam os filhos da escolha. E é por isso que Deus ele usa esse método, tá entendendo? De adotar a gente, porque nós somos filhos da escolha. Então aqueles imperadores, aqueles pais de família daquela época, eles olhavam para o filho e diziam, esse menino tem orelhãozinho? Não, manda para lá, quero não. Mas quando eu olhava e via boa estatura, boa formosura, eu disse assim, esse filho é meu. Sabe o que o Senhor está querendo dizer com isso? Que ele olhou para você e te viu com boa formosura. Oh, glória a Deus, aleluia. Não importa se você é rico, Amém, se você é Jesus. pobre, se você é negro, Amém, se você é Senhor. branco. Amém. Não importa se você está aqui ou se você está num palácio. O Senhor te vê com formosura, porque você foi escolhido, queridos, como filho da escolha do Senhor. Aleluia, oh, glória a Oh, Deus. Espírito Santo. Foi um adotado que foi escolhido para levar o povo. Foi adotado o maior profeta em sinais da Bíblia. Então vemos o que em Moisés, queridos? Vemos o que em Moisés? Rezende, meu amigo. Quanto tempo, Rezende? Deus te abençoe, te amo, ó. Você foi um dos melhores colegas que eu já trabalhei na minha vida. Conceição Moraes também, Deus te abençoe, minha tia querida, te amo. Foi um adotado que foi escolhido para levar o povo. Foi um adotado o maior profeta em sinais da Bíblia. Então vemos o quê? Um exemplo na vida de Moisés, a resposta de um ser que foi adotado. Qual foi a resposta? A resposta desejada. Qual foi a resposta desejada por Deus de um adotado? Primeiro, aceitar a adoção. Moisés aceitou. Segundo, levar o povo para a terra prometida. Ou seja, a maior resposta de um adotado, pastora, é adotar. Jesus nos adotou para que pudéssemos adotar. Ô pastor, e chega um momento da vida de Moisés que isso não teve mais como conter dentro do coração dele. Chega um momento que o chamado é tão grande, Aleluia, é tão verdade. grande dentro do peito dele, Rapaz, que foi fundo agora, foi profundo, ele estava lá no Egito, né? ele estava no Egito, ele era No um bom, adotado dentro de um mas ele é um palácio, adotado, comendo, sentimento enxertado. mas era algo que falou mais forte do que tudo ali que estava ali, do que toda a bonança que existia. Rose, E te abençoe. teve um momento que ele explodiu e ele falou, não, eu Zenilda. vou fundar aí nesse meu chamado, porque isso precisa Oh, falar Senhor, tu és mais maravilhoso, alto, né? fala, Isso Senhor. precisa falar mais alto Fala, nas Senhor. nossas vidas. E às vezes Fala a gente aos fica nossos se corações, segurando, Senhor. se segurando, se Sim, apegando Pai. às coisas, sabe? Sim, Queridos, aos Jesus. palácios, aos postos. Verdade. Que muitas vezes Moisés ele era chefe. Moisés ele ia para lutar nos exércitos. Ele poderia ter acesso às melhores mulheres do Egito, que eram mulheres lindas. Oh, Ele Jesus. tinha acesso às melhores comidas. Ele tinha Oh, meu posição. Pai, fala, Senhor. Ele tinha mãe lá também, Nos ensina, que gostava dele, cuidava e ensina, amava Senhor. ele. Nos Mas o ensina. chamado falou mais alto. O chamado falou mais alto Ensina, dentro Senhor. dele. A paternidade, o sentimento de Transmite mais esse adotado falou sentimento, muito Pai. mais alto. E a gente precisa liberar isso da gente. Isso precisa falar mais alto no nosso coração. A gente precisa levar esse sentimento às outras Sim, pessoas. Jesus. A gente precisa levar esse chamado à frente. Sim, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sim, Pai. Minha querida pastora Maristela, Deus abençoe. Aleluia, Quanto tempo, Jesus. quanta saudade de vocês. Oh, Senhor, Tu és grande, Pai. Faz gerar na Tua igreja, Pai, o sentimento de resposta por essa adoção, como Moisés responde a Ti, respondeu a Ti.
Ah, queridos, e Moisés, ele foi adotado e aquele sentimento ardeu no coração dele um dia. Aquele sentimento sufocou nele. Ele disse, não, não. Aqueles também têm herança. Aqueles também têm propriedade. Sim. Aqueles também têm um chamado. É todos os que receberem, mas a todos que receberem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que diz que seu vizinho também tem herança. Que aquele político desonesto também tem herança. Tem espaço para ele. O Senhor quer te ensinar nesse momento que ele é o sentimento de dar um tiro no escuro por expectativa. Mas não dar um tiro por despreparo. No escuro por despreparo. Você está entendendo? O Senhor quer que você entenda com propriedade. Você não é menino. Você foi adotado. Se você não tiver essa consciência de um adotado, querido, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar sem propriedade, vai acontecer um problema e você vai sofrer. Vai acontecer essas gente, queridos, que estão desesperados aí. Pessoas já adoeceram, pessoas já morreram por causa disso. Não por causa da doença que está acontecendo no planeta, mas por causa de um sentimento de medo, falta de propriedade, de quê? De filiação, de paternidade. E a paternidade, ela gera em nós essa propriedade, essa ferramenta maravilhosa de saber que eu tenho uma casa, que eu tenho um pai que me defende, que eu tenho um pai que vai me segurar e não vai me deixar cair, que vai cuidar, que vai me sustentar e que vai me enviar um dia, para que um dia eu possa trazer mais pessoas para formar uma família grande. É por isso que eles que no Velho Testamento é uma clareza do Novo Testamento. O Velho Testamento, ele revela o Novo. E a gente vê o Senhor falando através da sua palavra, crescer e multiplicar. E a gente vê as famílias do Velho Testamento, famílias grandes, enormes, famílias enormes. Sabe por quê? Porque o objetivo era fazer uma família grande, forte. E o objetivo hoje, nos dias de hoje também, é formarmos uma família grande, forte e com sabedoria, que temos a sabedoria, o conhecimento que nós temos uma propriedade de quê? De Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Espírito Santo. Ah, e como darmos então, queridos, uma resposta? Como darmos essa resposta? Mas antes eu queria lembrar de outro nome. Porque um adotado gera adotadas. Diga-se comigo, o adotado adota. Um adotado não tem medo de adotar. Você acha que um filho adotado tem medo de adotar alguém? Ele luta por essa causa. Ele luta por essa causa. Um pai, você, eu não tenho medo de adotar. Não tenho um pingo de medo. Mas o pai, eu falo isso com propriedade. O pai comum, normal, isso é comum, não vou julgar, nem pré-julgar, nem dizer que está errado, que está certo. Mas você pode ter medo de adotar, porque você não foi adotado. Fisicamente falando, humanamente falando. Mas aquele que foi adotado, ele não tem medo de adotar. E Moisés não teve medo de adotar. Logo, quem sucedeu ele? Josué. E Josué foi o quê, pastora, também? Um adotado. Josué também foi um adotado pelo quem? Pelo pai de Moisés. Pai não? Não, foi pelo irmão Num. Não, por Num. Não, foi por Arão, né? Foi Num, morreu aí Arão, né? É verdade. Ele foi um adotado. Tá entendendo? Um adotado que agora viu que o outro adotado adotou o povo. E ele deu continuidade ao serviço daquele que adotou Israel. Moisés adotou. Moisés abriu mão até da sua família, praticamente dito, para adotar um povo. E a Bíblia fala na sua palavra que Moisés é um retrato. A Bíblia fala aquele que deixar sua mãe, seus filhos, seus irmãos pela minha obra, que não vai alcançar, né? Muitas vezes mais, 1000 vezes, 100 vezes mais, e lá vai. Ali só foi uma definição de números. Você do Instagram, daqui a 25 segundos a live termina e eu vou reiniciar a live. Porque nós vamos ficar mais uns 10 minutos, mais ou menos, a 15 minutos, que hoje é culto, não é live. Entendeu? Então você continua aí, que a gente vai dar prosseguimento. Então, Josué, ele vê um exemplo de um adotado. Josué é um adotado, na verdade. E ele chega, e um dia, ela vai acabar lá. Só um minutinho, que para eles não perderem. Eles não perderem. Aqui não tá. Isso. Pronto, já está conectando ali.
Para a gente continuar direitinho com o pessoal do Instagram. Nós estamos no Instagram e no Face, né? Algumas pessoas têm dificuldade de Face. Pronto, voltou. Voltou, né? Amém? Amém? Então, queridos, o adotado que foi Moisés, ele abre mão da sua família e vai, queridos, de encontro a outra família, que é a família de Deus, para trazê-los para a terra prometida. Tá entendendo? Mas, querida, o que acontece? Moisés morre antes. E quantas pessoas aqui na terra já morreram pregando o evangelho, adotando pessoas? Nós estamos aqui porque um dia alguém adotou a gente. Então os Moisés já morreram. E quem sabe você vai ser Moisés ou Josué? Os novos Moisés. Eu quero ser o Josué. Eu não quero ser o Moisés não, porque o Moisés morreu, né? E Josué chegou até a terra prometida. Aleluia. Estou falando no sentido assim, físico, né? Tá entendendo? Então, nós, como os Josués, nós podemos ser aquela geração que adota filhos para levarmos para a nova terra, para a terra que o Senhor preparou para a sua igreja. E assim, aquele que foi adotado, que recebeu esse espírito de adoção e que manifesta isso, como Moisés manifestou. Como foi a vida de Moisés? Como foi a vida de Moisés? Moisés, ele viveu, ele comia do que vinha do céu, água que saía da rocha, sandálias que se esticavam, meu primão, roupas, né, que não ficavam velhas, eles não adoeciam. Então, olha o que Moisés viveu. E Moisés fez uma geração. Moisés foi um exemplo de liderança. Um homem que falava face a face com Deus, que se hoje a gente conhece da criação, foi porque Deus revelou o segredinho do Senhor, do coração do Senhor para Moisés. Se hoje a gente sabe de Jó, se hoje a gente sabe de Abraão, de Ló, de Sodoma, de Gomorra, foi porque Deus contou a Moisés. Porque até então aquele povo não sabia da história, né? Da história. Olha o que um adotado, o privilégio que uma pessoa adotada teve. Então, o adotado, ele contempla o sobrenatural. Quando ele manifesta esse sentimento a outras pessoas, como Moisés fez. E Moisés, queridos, quando ele recebe o chamado, que ele não aguenta mais com aquilo dentro do coração, ele passa por 40 anos sendo treinado por Deus. Ele sendo forjado pelo Espírito. Então, quando a gente dá o sim para o Senhor, dentro do nosso coração, o Senhor vê a sinceridade, aí ele começa a nos forjar. Moisés simplesmente foi, ele não sabia onde ele ia ficar. Ele saiu corrido do Egito. E ele chega lá, o Senhor providenciou a casa, providenciou uma mulher bonita, colocou eles num homem de Deus, que foi Jetro, né? Preparou tudo e forjou. Moisés viu sarça, Moisés viu o sobrenatural, Moisés viu a terra prometida, Moisés fez Josué, ele conquistou. Então, aquele que manifesta o espírito de adoção, ele conquista. Aquele que manifesta o espírito de adoção, ele frutifica. Ô, pastora, Aleluia. E o sentimento de religião é o sentimento contrário de adoção. Porque a religião prende. E o cristianismo é para libertar. Isso. É para trazer. E eu quero dizer para você que tem algum preconceito com adoção. Você é um adotado. E você só vai para o céu se você for adotado. Aqui palavra forte. Você precisa ser adotado. Então adote. Não tenha medo, queridos, nem fisicamente e nem espiritualmente. Não perca tempo, queridos. Adote pessoas, porque o Senhor, ele gerou em você uma expectativa. E a expectativa que o Senhor gerou em você foi adotar filhos e filhas. Trazê-los para o reino do Senhor. E, queridos, e para finalizar, eu queria dizer o como. Como o mesmo Espírito de quem recebemos capacita para respondermos esse sentimento. Eu queria finalizar com essa palavra, olha. Queridos, a Bíblia fala que um dia Jesus chega para os seus discípulos e envia e fala assim, olha, vocês não vos preocupeis com o que vocês vão falar, porque o meu Espírito ensinará a você tudinho. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? É o Espírito de Deus enxertado que nos capacita a termos esse sentimento de adoção, a sentirmos a propriedade da adoção e esse sentimento de adoção a rasgar. Ele rasga, ele quer trazer mais pessoas. É por isso que cresce de maneira explosiva uma pessoa
avivada não é uma pessoa só. Tá entendendo? Isso é forte. Uma pessoa avivada nunca vai ser uma pessoa só. Porque esse sentimento gerado, ele explode, ele contagia pessoas. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com quem? Foi assim com os discípulos do Senhor Jesus Cristo, foi assim com você também, eu tenho certeza. Quando você aceitou Jesus Cristo, o sentimento explodiu. Tiver exemplo de pessoas da igreja que se converteram, daqui a pouco é filha, é parente se convertendo. Sabe por quê? Porque esse sentimento de avivamento explode, querido. Ele explode na vida das pessoas. A adoção, quando ela é recebida, olha, eu queria que você entendesse isso, que você colocasse no seu coração. A adoção, quando ela é recebida, ela você não vai conseguir segurá-la. Amém. Quando você recebe o espírito de adoção, você não consegue segurá-la. Agora, às vezes, você ainda está com o sentimento de menino, de criança, e eu vou voltar a repetir esse texto, querido. Amém, Jesus. Eu vou botar esse texto. Olha, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? O herdeiro menino não tem propriedade. Queridos, a adoção nas nossas vidas precisa ser compreendida. Quando a adoção nas nossas vidas ela é compreendida, ela gera propriedade. E ela não consegue ficar dentro da gente. Ela explode. Ela explode. Minha palavra, a minha mensagem, a minha oração para você nessa noite é que você venha ter esse conhecimento, receber. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade, João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que você pode se tornar um filho de Deus nessa noite por adoção. Amém, Jesus. A verdade é que você só tem uma escolha na sua vida para entrar no céu. Uma direção, que é ser adotado por Ele. A verdade é que você precisa perder esse preconceito de adoção, porque você, para entrar no céu, você precisa ser adotado. E a verdade é que se você não gerou, o sentimento de adotar a pessoa, de transmitir esse amor, transmitir a fraternidade, transmitir o sentimento de igualdade, de amor para as pessoas, é porque você ainda não tem propriedade da adoção que o Senhor te deu, você ainda é menino. E quando você se tornar adulto, você vai explodir, é por isso que o adulto gera. Amém. Criança não gera, é o adulto que gera. Verdade. Então, enquanto você tiver esse sentimento de menino, você nunca vai adotar. Nunca vai gerar em você o sentimento, isso nunca vai explodir. E aí a ciência, ela fala que isso é o quê? A puberdade. Olha, explode, ó. Olha como eu tinha muitas espinhas. Explode. Se o seu organismo não estiver bem preparado para a puberdade, explode. A minha palavra nessa noite é que você venha explodir do avivamento do Senhor, do sentimento de adoção. Aleluia. É que essa adoção gere em você, ó, um desejo, uma alegria de compartilhar. O evangelho é boas novas. O evangelho não é apenas salvação. É boas novas da salvação. Então o evangelho é cada dia novidade. Sabe, você todo dia tem uma coisa para contar, tem alguém para falar, tem alguma coisa para transmitir, tem alguém para compartilhar. Que eles não apenas recebam o Espírito de adoção, mas amadureça ele em você e transmita esse sentimento para as pessoas.